Olá a todos! Com o intuito de trazer sempre as inovações legislativas pertinentes às matérias de direito penal e de processo penal, hoje nós vamos trabalhar com a Lei 14.197 de 2021, que é a lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e que define crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, esta lei ela foi publicada no dia 2 de setembro, né, de 2021, e ela possui uma vacatio legis de 90 dias para ela entrar em vigência, né? Então, nós temos aí um tempo de adaptação em relação a isso. O que é interessante nesta lei, tá? Essa lei ficou interessante porque ela salvaguardou a reserva de código, ou seja, agora esses artigos, né, relacionados a crimes contra o Estado Democrático de Direito, eles estarão previstos num título específico dentro do Código Penal, né, não mais numa lei esparsa como nós tínhamos em relação a isso. Uma outra situação também é que sempre se discutiu sobre a constitucionalidade dessa Lei de Segurança Nacional, né, tendo em vista a promulgação da Constituição Federal de 1988. E agora, então, essa também é uma situação que fica totalmente superada, tendo em vista a realização, né, de um projeto de lei e a forma de tramitação de uma lei ordinária dentro, né, dos trâmites legais, vamos dizer assim, né? Nem na ótica também, obviamente, da nossa Constituição. Tá? O que nós temos nessa legislação? Nós temos, então, né, crimes contra a soberania nacional, né, que seriam crimes do atentado à soberania, atentado à integridade nacional e o crime de espionagem, né, que são uma novidade. Crimes contra as instituições democráticas, né, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crimes de golpe de Estado. E também temos crimes contra o funcionamento de instituições democráticas no processo eleitoral, interrupção do processo eleitoral e violência política, e crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais, que seria o crime de sabotagem. Tá? Obviamente, a lei ela deixa claro, tá, que não haverá a constituição de crime em relação à manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Tá? Bom, esta lei, né, ela teve o seu trâmite perante o Congresso Nacional e foi vetado algumas situações dessa lei pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, uma das situações que foi vetado foi em relação ao crime de comunicação enganosa em massa, o chamado fake news, tá? Que seria no caso de promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. A pena para esse crime estipulada era de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Tá? O presidente Jair Bolsonaro ele justificou, né, que o texto ele não deixaria claro qual conduta seria objeto de criminalização, se a conduta daquele que gerou a notícia ou daquele que a compartilhou. Né? Então, essa justificativa do veto pelo presidente. Ainda também foi vetado, né, a questão do capítulo que tratava sobre os direitos, sobre os crimes contra a cidadania e incluía no Código Penal o crime de atentado a direito de manifestação, né, que se constituiria, né, na questão de impedir, mediante violência ou grave ameaça, o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. As penas variavam, né, de reclusão até 12 anos e caso a repressão ao direito de manifestação resultasse em morte. Tá? Então também a gente teve o veto do presidente da República nessas situações. Tá? Bom, nós também tivemos o veto em outras circunstâncias, mas uma que chama atenção é em relação à previsão de ação penal privada subsidiária da pública em relação aos partidos políticos, o partido político representação no Congresso Nacional para os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, né, se o Ministério Público, né, não atuasse no prazo legal. Tá?
Bom, a outra situação que nós temos também, e que isso somente com a utilização, né, da presente lei, é a questão da definição de competência, né? Quem será o juízo competente? Né? Isso aqui, na verdade, esses crimes tratam de crimes políticos e como nós temos previsão legal, os crimes políticos, eles são de atribuição da justiça eleitoral, né? Então, em relação à justiça eleitoral, a gente tem essas circunstâncias. Alguns crimes previstos aqui também são de competência da Justiça Federal, então nós teríamos algum tipo de, vamos dizer, conflito, né, em relação a isso. E aí, obviamente, os inquéritos, eles ficariam a cargo da Polícia Federal, né? Então, essas seriam algumas pequenas considerações, né? Somente, na verdade, nem são considerações, né? São circunstâncias relacionadas a isso. Saber que nós temos a previsão agora desses crimes, né, em título específico no Código Penal, sendo que, obviamente, né, mais para próximos concursos ou exame de ordem serão também cobrados essas circunstâncias, até pela relevância efetivamente do assunto. Vamos aguardar em relação agora aos vetos, né, do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista que a oposição, né, vão se manifestar em relação a isso. Bom, espero que todos anotem essa lei, né, e leiam, né, essas alterações que nós teremos aí futuramente no Código Penal e estudem esses novos crimes, né, essas novas tipificações criminosas que nós possuímos no Código Penal. Até breve!